irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde transmitiremos uma reunião super especial nesse primeiro dia do ano. As nossas amigas Fátima Queiroz e Priscila Chagas trarão o tema Esperançar. Vivemos dias muito conturbados, né, amigos? E não podemos deixar morrer em nossos corações a esperança e a paz. Precisamos colocar sempre em prática nos nossos relacionamentos, nossa vida diária, a esperança e a paz, né, amigos? Que possamos ter um ano de muitas realizações. E como diz a música, né? Pode vir o inverno traiçoeiro, né? Pode a tempestade desabar. Pode ser até que tenhamos medo, mas a fé vai sustentar o meu caminhar. Que a fé sustente o nosso caminhar durante todos os dias do ano de 2023. Muita paz. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capacete da esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede de manifestação ao pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. E se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa a atitude inoperante, por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações, em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior, de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso,
quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Vamos nos preparar para a prece inicial. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nesse momento em que estamos reunidos para a nossa primeira reunião do ano, felizes com a oportunidade de um novo momento, um marco simbólico, para que tenhamos novamente novos projetos, novas ideias, mas que é apenas simbólico. Que nós possamos estar conscientes das nossas novas perspectivas, repensando as nossas metas como espíritos imortais. Que a tua luz, Senhor, possa envolver a todos os lares, a todas as pessoas aqui reunidas, irmos mais além com as nossas vibrações, os nossos pensamentos, abarcando todos aqueles que não têm quem peça por eles e que estão precisando de novas perspectivas, de esperança, de consolo, de esclarecimento e orientação. Que a tua luz, Senhor, nos permita irradiar as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos e atitudes. E muito felizes, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Eu sou Fátima Queiroz e estou aqui muito feliz, né? Como já até citei na página inicial, estarei hoje junto com a Priscila Chagas. Vamos falar do tema Esperançar para 2023. Eu vou me autodescrever, né? E logo em seguida a Priscila vai também fazer o mesmo. Eu estou de cabelo curto, os cabelos e olhos castanhos escuros, estou de óculos, estou com uma blusa estampada, azul marinho, verde, marrom e branca, estou de brinco e estou sentada numa cadeira de madeira e ao fundo tem uma parede branca. E eu quero convidar a Priscila para vir participar aqui, né, nesse nosso diálogo. Olá! Né? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui hoje para a nossa reunião, como a Fátima já falou, eu sou Maria Priscila. Fico muito feliz de estar dividindo esse momento com alguém tão importante como a Fátima, que é muito querida no meu coração, para a gente falar sobre esperança para 2023. Então, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, né? Estou vestindo como se fosse uma camiseta, toda florida, com fundo branco. Eu tenho flores rosas, verdes, lilás, cabelos pretos encaracolados, estou de óculos vermelho e o meu cabelo é encaracolado, mais ou menos da altura das orelhas. Estou num escritório, tem estantes com livros ao fundo, estou numa cadeira bem confortável, com fone de ouvido. Estou aqui para a gente poder conversar sobre esperança no ano de 2023. Ai, Fátima, que bom que a gente está aqui hoje junto, né? Muito bom. Começamos bem o ano, né, Priscila? Com certeza. E aí,
na conversa de hoje, a gente trouxe algumas provocações iniciais para motivar a gente a pensar na questão da esperança. E aí, para a gente começar na nossa conversa, eu trouxe 5 notícias. Eu sempre gosto de fazer isso. Faça um recorte de umas notícias para a gente poder ler elas a partir da perspectiva da doutrina espírita. Porque a gente sabe que a doutrina espírita ela pode debater e discutir qualquer tema, desde que a gente utilize as bases doutrinárias para a leitura da realidade na qual a gente está inserido. Então, vamos lá. E assim, é bem coisa de professora falar sobre a realidade. Eu sou professora de filosofia, de sociologia, sou evangelizadora. Fátima e eu, a gente trabalhou muitos anos na mocidade. Pode botar para mim, por favor, a nossa apresentação? É uma apresentação curtinha, só para a gente ir podendo e pensar o que é a realidade social e como a gente vai ler ela. Né? Porque é isso, tudo tem um contexto e tudo tem uma maneira da gente entender. Então, eu vou começar com essa notícia do G1. Proprietário de hotel morre durante assalto em Mato Grosso. Filha tentou defender o pai e foi atingida na cabeça. Essa é uma notícia que mexe com a gente, né? É uma notícia que é incômoda. E por que a gente traz uma notícia incômoda quando a gente vai pensar numa reunião doutrinária? A gente precisa estar atento e atentas, né, sobre a realidade social na qual está inserido. A gente vai perceber que essas notícias são todas do Brasil. E a gente está inserida nessas notícias, né, nessa realidade, hoje, né, no mesmo Brasil que nós vivemos. Morte por chuvas em 2022 já supera o ano passado inteiro. Algumas pessoas acabam dizendo, eu não leio mais o jornal, eu não vejo mais a televisão. E é fundamental a gente olhar e se dar conta que a gente está no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Então, esses problemas, essas catástrofes, esses problemas sociais, eles estão aqui, mas não só eles. É isso que a gente não pode esquecer. A gente não está somente inserido numa realidade dura, né? Doadora e receptora de medula se encontra pela primeira vez depois de 1 ano e meio de transplante. Esse é um site que eu acompanho nas redes sociais e ele é um acalento para o nosso coração. Por quê? A gente precisa tá entendendo que, por mais que a gente tenha uma passagem de ano, né, que é calendário, né, a gente vai apresentar hoje, ao final da nossa conversa, um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é Receita de Ano Novo. Pode ser só um calendário. Pode ser só a passagem de um dia para o outro. Mas como é que a gente faz sobre as nossas mudanças, né? Como é que a gente cria, né? Como é que a gente desperta essa esperança dos nossos corações? Como é que você faz, Fátima? Eu fiquei pensando, né, com essa temática, né, como que nós podemos, né, trazer, né, as questões doutrinárias, né, quando a gente vê, né, como as primeiras notícias que você trouxe, né, e na realidade a gente sempre lidou, né, e vai lidar, enquanto tivermos, como você falou, né, nesse mundo de provas e expiações, com essas questões das dificuldades, né, das situações difíceis que ainda, né, afetam a todos nós, né? E quando nós pensamos assim, né, no novo ano, né, isso tem um simbolismo, né? Mas assim, o que efetivamente eu posso fazer? Dar continuidade, porque não se encerram, muitas coisas ainda precisam ser colocadas em movimento. A vida não para só porque a gente chegou no dia 31 de dezembro e pulou para o dia 1º, né? Então, o que pode ser ainda colocado, né? Que precisa ser colocado em continuidade, né? Mas outros projetos, outras possibilidades de ação, né? De reflexão íntima. Então, essa mudança, né, do calendário, ela acaba trazendo para a gente assim, né, um momentinho da gente dar uma parada e pensar assim, é isso que eu quero para a minha vida? É isso que traz sentido? Isso é um propósito de vida? O que eu estou fazendo vem ao encontro, né? Isso me lembra de Santo Agostinho.
Isso me lembra de Santo Agostinho, lá na questão 919. Não sou boa de... É isso, né? Dessa proposta de transformação. Só vou falar sobre se tem mais 2 notícias, porque eu fico pensando no sujeito histórico. O que é o sujeito histórico? É o indivíduo que muda. E eu posso usar outro termo que a gente conhece muito mais, é reforma íntima. A reforma íntima é o sujeito histórico, é o sujeito que diz assim, ou a sujeita, né? Eu quero ser diferente, eu quero construir um amanhã diferente. E é por isso que a gente reencarna, né? A gente reencarna nesse frescor de esperança, de caminhar uma encarnação inteira e chegar ao final dela, olhar para trás e pensar, né? Que a gente melhorou e progrediu, né? Jesus disse, né? Eu venci o mundo, né? Porque a gente se vence. Achei que você ia falar alguma coisa. Eu queria comentar um pouco, né? Quando você traz essas notícias, né? Você tem mais alguma para colocar? Vamos lá, tem essa aqui, que aí a gente aproveita e tira, né? Então, o Instituto Balduco, olha que lindo, o Instituto Balduco capacita 100 jovens em situação de vulnerabilidade para trabalhar com panificação e fermentação natural. E alunos de escola pública de Goiás vencem um concurso de robótica com projeto de saúde mental. Pode tirar a apresentação por enquanto. Eu fiquei imaginando assim, quanto que coletivamente a gente muda, né? Exato. E aí, quando a gente vê, né, essas notícias, né, a gente vê assim, né, aquilo que a gente estava falando, né, da nossa reflexão íntima, né, porque a gente não está vivendo apenas os nossos dilemas íntimos, né, mas também uma participação nos nossos grupos sociais, na sociedade em que a gente está inserido. Né? Então, se desvincular dessas realidades, como você falou, né, que muitas vezes a gente não quer estar em contato, né, com essas dores, que são, às vezes não são nossas dores diretamente, mas elas acabam, né, refletindo em nós, porque nos chamam a responsabilidade que nós temos, né, como participantes, né, dessa sociedade que a gente está inserido, ainda com tantas exclusões, ainda com tantos problemas que podem ser melhor conduzidos no sentido de ter minimizado, né, terem minimizado os sofrimentos das pessoas, né? Aqui que eu lembrei, Fátima, desculpa te cortar, é porque eu lembrei muito da questão sobre a reencarnação, né? Qual o objetivo da reencarnação, né? Progresso ininterrupto da humanidade e expiação das faltas cometidas. Uhum. E aí, quando a gente... E ainda como co-participantes, né? Quando se fala né, da reencarnação, para nós somos co-criadores, né? Porque nós também temos uma responsabilidade, né? Quando estamos encarnados, nessa cocriação. Então, o que nós fazemos também contribui, né, com a criação de Deus, né? Isso através do nosso trabalho material, através dos nossos trabalhos voluntários, ou na religião onde a gente esteja, né? Então, a gente também participa. Isso, na família. Quando a gente educa os filhos, quando a gente... Assim, eu fico imaginando, quando eu tenho alguém que convive comigo e que tem uma transformação social, eu penso assim, nossa, que inspirador, né? E eu acho que é isso que a gente pensa quando a gente toma nas mãos o caminho que a gente quer chegar, né? Para onde a gente quer ir. Porque a gente pode pensar, nossa, esse mundo é horrível, com tantas mazelas sociais e problemas. Mas a gente também pode pensar, o que eu posso fazer para contribuir para que esse mundo seja mais feliz, mais fraterno? E a gente pensa em caridade, a gente pensa na solidariedade, a gente pensa na relação que a gente tem com o outro. É o que a gente tem controle. Isso é uma das receitinhas que eu tento ter na minha vida. O que eu tenho controle? Porque às vezes a gente não tem controle sobre um monte de coisa, mas a gente tem o controle sobre a relação que eu estabeleço com o outro e como eu posso ser ou não generosa nas minhas relações. Então, que é aquela oração da fraternidade.
Eu sou terrível, eu sinto as coisas e não tenho certeza. Aquela oração de Cáritas, exato. Você sabe ela de cor, Fátima? Não sei. Eu sei que ela diz mais ou menos, né? Serenidade para saber o que eu posso mudar, tranquilidade para saber o que eu não posso mudar e sabedoria para distinguir uma coisa da outra, né? Ela basicamente fala sobre isso. Então, quando a gente tem sabedoria para saber sobre o que eu tenho controle e sobre o que eu posso transformar na minha realidade, né? No que está em volta de mim, às vezes a gente tem uma influência na nossa casa, né? Na nossa relação com o filho, com o marido, com os amigos, né? Eu lembro de um jovem, a Fátima vai lembrar disso, que começou a ir para a nossa casa espírita, que é essa história sempre nos emocionou, porque uma amiga dele mudou. E aí ele foi para a casa espírita. Eu vou procurar aqui. Ele foi para a nossa casa espírita e começou a frequentar porque uma amiga dele tinha mudado. E aí ele resolveu saber o que ela estava vivendo. E aí ele começou a frequentar, e hoje ele participa da nossa casa, é um grande trabalhador. Isso é muito inspirador, porque ela agiu de forma diferente da própria realidade, e ele, inspirado nela, foi procurar na casa espírita. Quantas vezes a gente pode fazer isso? Por isso é que 2023 nos dá muitas oportunidades. Eu queria comentar sobre um trecho que o espírito Amélia Rodrigues traz no livro Pelos Caminhos de Jesus, quando ela comenta sobre, o capítulo é Carta Magna, né, que ela vai comentar sobre o Sermão da Montanha, né? E aí ela diz um trechinho assim: a fome de verdade, a sede de justiça, a carência de amor, a necessidade de paz sempre foram marcas do processo de evolução presente no cerne da alma dos homens através dos tempos. E mais à frente ela fala: não padecem os homens somente a fome de verdade, mas também a de pão e de dignidade. Não apenas a sede de justiça, porém igualmente a de água potável, a de fraternidade e a de apoio. Não tanto a carência de amor, todavia, a de amizade e a de compreensão. Não só a necessidade de paz política, além disso, aquela que se irradia dos sentimentos elevados, fruto de uma consciência tranquila, que resulta de um comportamento ordeiro e digno. Então, achei importante a gente pensar um pouco, né, sobre isso, porque Jesus traz um cântico, né, de alegria e de esperança, quando ele faz, né, traz o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né, no Sermão do Monte, porque ele projeta uma mudança naquela realidade que aquelas pessoas viviam naquela época, né? E quem o seguia e conseguiu compreender naquele momento, e isso ainda é atual, quando a gente vê as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças, elas falam a todos nós. E a gente tem essa perspectiva, né? Entendendo a imortalidade, né, da alma, a gente tem essa perspectiva, a compreensão, quando você fala da reencarnação, né, a compreensão de que nós estamos vivenciando aquilo que nós, em algum momento, né, semeamos, e que a gente precisa reaprender, renovar hábitos, rever algumas coisas. Então, mas com uma perspectiva futura, né, de melhoria, de avanço, de progresso, porque a imortalidade, a compreensão da mortalidade que vem, né, com as experiências da reencarnação, as mudanças que nós vamos fazer em cada reencarnação, né? Quando a gente tem essa perspectiva da imortalidade, de que essa reencarnação é apenas passageira, a nossa compreensão, né, muda sobre
os problemas, sobre as dificuldades que a gente ou vivencia ou que vem o outro vivenciar, né? Que não exclui, obviamente, a solidariedade, né? Quando a gente vê o outro sofrer, né? Porque ele... Alguma coisa ele fez, isso é terrível, né? A gente ouve isso, né? Se a gente vê alguém sofrendo e tem possibilidade de ajudá-la, a gente precisa fazer isso, né? Porque isso faz parte, né, do nosso compromisso, né, moral como cristãos, né, como cidadãos também, né? Adoro essa perspectiva, Fátima, da gente pensar que a gente está aqui solidariamente, que a gente vai aprender na relação com o outro, né? Isso está lá nas leis morais, quando a gente fala sobre lei de sociedade, né? Quando a gente está junto se relacionando com o outro. Gente, agora eu vou falar direito a oração da serenidade, porque enquanto a Fátima falou, eu dei uma procurada, a Simone mandou para a gente, bota aí, Simone, só porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. A oração da serenidade diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, sabedoria para conhecer a diferença entre elas, vivendo um dia de cada vez, desfrutando o momento de cada vez, aceitando as dificuldades, constitui um caminho à paz, aceitando como ele aceitou este mundo tal como é, e não como eu queria que fosse, confiando que ele acertará tudo, contando que eu me entregue à sua vontade, para que seja razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele eternamente na próxima. Traz uma perspectiva, né, quando a gente lê, pelo menos para mim, quando eu leio a oração da serenidade, é pensar isso, né? Eu tenho controle das minhas escolhas. Eu posso ser e construir uma manhã diferente, porque eu acho que a gente tem que dar uma virada de chave, que a gente diz assim, enquanto espíritas, né, pensando na reencarnação, mas eu fui alguém muito ruim na outra encarnação. Mas, gente, nós somos hoje a nossa melhor versão. Nós somos hoje pessoas que somos muito mais amorosas, que frequentamos a casa espírita, que já entendemos sobre solidariedade, sobre amor e sobre fraternidade. A gente fez escolhas. Então, amanhã, o nosso amanhã vai ser muito mais feliz. A gente vai ter uma manhã de felicidade, porque a gente está... Essa é uma perspectiva de esperança. Né? Porque eu sei que hoje as escolhas que eu faço, apesar das vezes estar inserido em contextos sociais, familiares, de trabalho que são difíceis, a gente é colocado à prova o tempo todo, mas é isso. Nós estamos em um planeta de provas e expiações, a gente é testado o tempo todo, só que a gente não está sozinho. E a gente é construído para a felicidade. Né? Eu acho que é isso, né? Que é a esperança que traz nos nossos corações. Fala, Fátima. É bem legal, né? Você ter trazido a oração da serenidade, porque ela fala de questões assim que são muito importantes quando a gente pensa em esperança, né? Ela traz a questão da coragem, da paciência, né? Que são virtudes que a gente persegue todo o tempo, né? A gente precisa ter coragem, né? Porque a coragem ela nos impulsiona às realizações que a gente deseja, né? Porque a gente sabe que, por outro lado, o medo ele ainda faz parte da nossa vivência, né? Então, ter o exercício da coragem ele é assim desafiador, né? A questão da paciência, que é sempre um desafio, né? E ele traz ali, quando fala, né, confiando, né, que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, que ele traz a questão da fé, né, porque a esperança no Evangelho, ela aparece junto à fé e à caridade. Né? E a fé, né, que é essa entrega, essa confiança plena, porque a fé é difícil da gente até identificar até que ponto a gente tem fé. Né? Às vezes a gente pensa assim, será que eu tenho fé? Será que a minha fé é capaz de sustentar momentos muito desafiadores, muito difíceis? Porque
exige uma entrega, né? Exige uma confiança plena em Deus, né? E isso é uma fidelidade, vamos dizer assim, né? E isso exige de nós um exercício de humildade, né? Da gente reconhecer que a gente não tem condições de saber tudo, né? E que às vezes as nossas vontades não são atendidas, e a gente pensa assim, né? Poxa, por que Deus não está fazendo o que eu quero? Estou orando, estou tentando ser, né, legal, melhorar a minha postura diante das coisas, e a gente tem ainda essa rebeldia, essa dificuldade dessa entrega, né, plena. Eu lembrei do André Luiz quando ele fala, né, pedir e saber pedir, né? Nem sempre a gente sabe fazer as escolhas melhores para a gente. Às vezes a gente olha muito pontualmente, né? A gente olha uma perspectiva muito imediata. E a providência divina enxerga o processo. Por isso que a gente precisa confiar no processo, né? Que hoje nós estamos construindo um espírito, estamos nos constituindo, melhor dizendo, como espíritos imortais mais plenos a longo prazo. E aí, por isso que eu acho que confiar nesse amor divino é fundamental. Eu estava falando, né, sobre essa questão da fé, né, e dessas 3 virtudes, né, que elas caminham juntas, né, a fé, a esperança e a caridade, né, porque a fé, ela vai movimentar também a esperança, não é? Porque se eu tenho essa certeza, tem essa entrega a Deus, essa confiança, porque a fé, ela não é só essa confiança em Deus, que é fundamental, mas é essa confiança em si mesmo. E acho que é um conjunto, né? Quando a gente fala da imortalidade, da compreensão da importância da reencarnação, a esperança, ela vai ser a força, né? Vai ser essa confiança nesse porvir, né? Estabelecendo um propósito e sentido para a vida, né? Perseguindo algo que a gente mira lá na frente e a gente vai em busca daquela realização, né? Então, é importante a gente estar assim, bem... isso precisa estar claro para a gente, né? E aí a caridade, né? Ela vem, então, como essa obra, não só para o próximo, mas para nós também, né? Essa caridade conosco. Então, eu acho muito interessante quando Paulo já colocou isso lá na carta aos Coríntios, e aí no Evangelho isso é trazido assim claramente, né, como essas 3 virtudes que são fundamentais, né, e que vão, assim, daí vai se desdobrar, né, em tantas outras, né. Por isso é que é tão importante a gente pensar o que é a esperança, afinal de contas, né? É essa confiança no processo, tanto do amor divino, que nos inspira, que a gente tenha certeza, né, de que a gente é cuidado o tempo todo, e a gente confiar nas nossas escolhas, sabendo aonde a gente pauta as nossas escolhas, né? Se a gente pauta as nossas escolhas no amor, né, e nos ensinamentos do Cristo, baseados na doutrina espírita, a gente tem serenidade no caminho que a gente está fazendo. Para isso, eu acho que é importante a gente ser fiéis ao que a gente desposa, né? Ao que a gente deseja como nas nossas encarnações. Por isso que a gente fala sobre a importância do estudo, da reforma íntima, da gente se enxergar. Quando a Fátima começou a falar sobre coragem, uma das coisas que me passou pela cabeça foi enxergar a si mesmo é um ato corajoso. Porque a gente às vezes não quer enxergar. Só que é um ato também de esperança, né? Porque a gente vê que a gente não quer mais, a gente quer construir esse caminho de felicidade. Então, quando eu me dou conta, né, de que eu preciso me enxergar para fazer melhores escolhas, eu preciso me enxergar para entender
aonde eu estou, né, na família, no trabalho, né, e saber qual a melhor direção a ser tomada é um ato de coragem, mas também eu acho que é um ato muito de esperança, né, de que eu posso construir um amanhã mais feliz, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. E o que isso significa, afinal de contas, né? De que nós chegamos aqui porque nós nos constituímos ao longo das encarnações. Nós estamos na nossa melhor versão. Às vezes as pessoas escutam isso, parece que a gente fala isso tantas vezes, mas a gente precisa enraizar essas ideias em nós, né? Nós hoje escolhemos ir à casa espírita, nós estudamos, né? Nós fazemos escolhas de acordo com os ensinamentos cristãos. Nós escolhemos isso. E essa escolha, ela é pautada numa construção de um ser mais feliz. Então, na próxima encarnação, a gente vai ter muito mais sólido essas escolhas. E cada vez mais, porque a gente precisa entender que, enquanto espíritos, eu estou muito baseado numa coisa que está rolando muito na educação, que é o espiral, né? Que é esse crescimento, né? A gente vai evoluindo e vai amadurecendo cada vez mais, né? Até mesmo no sentido da caridade, da fé, da esperança, a gente vai amadurecendo, então a gente vai abrindo a nossa perspectiva para o mundo e até mesmo para as ideias espirituais. Eu acho que a semente que a gente buscou trazer na manhã de hoje, né? Da gente, nós enquanto espíritos imortais, né, a gente tem mais um ano, que pode ser apenas uma passagem de calendário, mas ela também pode ser um impulso para que nós sejamos cada vez mais felizes, né? Porque a escolha que a gente faz hoje vai fazer o nosso amanhã ser muito mais feliz, vai ser muito mais voltado, né, para as nossas questões íntimas, de amadurecimento, olhar para a realidade social e ver que ela tem problemas. E ela tem problemas. A gente não está aqui para dizer que elas não têm, mas ela também tem uma perspectiva de bondade, de amor e de fraternidade que a gente precisa enxergar, né? E a gente se enxergar também com o outro, né? O que eu posso fazer, então, para a minha realidade ser mais simples, né? Às vezes, atitudes muito simples, né, cotidianas, né, como economizar na água, como ser mais ecológico, né, como ser mais solidário, como participar das atividades no centro espírita e também nas nossas casas e nos nossos trabalhos. O que você acha, Fátima? A gente pode ir encerrando a nossa manhã de hoje? Queria comentar, né, que muitas vezes, por isso que eu tenho uma esperançar e não apenas esperança, porque muitas vezes a esperança ela é confundida com uma espera, né? E aí, o esperançar, ele vem do lutar, do criar, do ir atrás, né? De não desistir, de levar adiante, né? Então, esse conceito de esperançar é o que a gente assim deseja, né? Que essa mensagem de hoje fique para cada um, né? De que esse movimento, ele não precisa ser um movimento solitário. Ele pode, né, ser também, ele pode ser individual, e sempre né? A gente sempre parte de um movimento individual, mas ele pode ser também compartilhado com outros, né? E a gente precisa fazer esse movimento, né? Nossas dificuldades, né? Nós vivemos dificuldades, né? Como a Priscila comentou, né? Dificuldades materiais, do desemprego, a desilusão amorosa, as inseguranças, os medos, o luto, né? Mas a gente entender que, apesar dessas dificuldades, a gente pode ter um movimento, né, de enfrentamento, de lidar com eles, e que a gente está sempre sob a proteção divina. Algumas notícias que a Priscila trouxe, né, lá no início, nos mostram isso, que ao lado de situações de perdas, de dificuldades, né, de miséria, existem muitas outras ações que são ações do bem, no bem, né? Ações de renovação,
de tecnologia voltada para os jovens, né, para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, ou de ampliação da sua cidadania, da educação que eles recebem. Então, o Esperançar necessita desse movimento, né, dessa luta, né, dessa busca do bom combate, né, como a gente viu lá na página também de abertura, né? Então, que a gente possa ir também, a gente espera, né, que tenhamos trazido, né, essa perspectiva né, de enfrentamento e de que a gente é capaz de fazer muita coisa. A gente precisa confiar nisso, né? Com certeza. E para fechar, só um pedacinho final do texto da Joana. Eu ia botar o texto todo, mas vou botar só um pedacinho final. Bota para a gente, Simone, por favor. Que está lá no livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, que ela diz assim, eu achei muito interessante que ela fala assim, representada simbolicamente por uma âncora. E aí eu fiquei pensando, o que é âncora, né? É a firmeza, né? É o que te deixa firme no chão. Constitui esse estímulo para que seja fincada no solo firme dos valores espirituais, sustentando todos quantos assegurem interiormente em vigor. A esperança é significativa a presença do amor, sustentando os lidadores do bem e da verdade, e levantando os desfalecidos na luta, que devem prosseguir até a vitória total. Então, quando a gente pensa em esperança, né, Fátima, ela não é sentar de braços cruzados, né? A gente pensa em luta, né, no sentido de movimento, de conquista. E eu acho que é isso que a gente quer deixar na manhã de hoje, nas palavras finais da Joana, falando sobre a importância da constituição, né, dessa vitória. Pode tirar o texto, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, e aí eu vou fazer a nossa prece final. Eu queria só te pedir permissão, Priscila, antes da prece, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, é que esse movimento do Esperançar também é importante, além dele, né, intimamente, individualmente, mas da gente poder proporcionar, levar esperança a muitos irmãos, né, que não têm, muitas vezes, conhecimento dessas reflexões, né, que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita nos traz, que a gente tem assim, né, a ousadia no bem, né, de poder também levar essa esperança a esses irmãos, né, sempre que for possível. Perfeito, perfeito. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo você que esteve conosco na manhã de hoje, e a gente vai encerrar com a nossa prece, e ao final a gente vai ter um poema que a gente vai deixar para cada um de vocês. Então, acerenando os nossos corações, agradecendo ao Pai, aos coordenadores da nossa casa espírita, a todos esses nossos amigos tão importantes da nossa jornada. Muito, muito agradecidas estamos na manhã de hoje por termos estudado e refletido mais sobre as nossas escolhas, sobre a nossa intencionalidade de fazer com que o amanhã seja um amanhã mais feliz, cada um de nós tendo a certeza, né, que a doutrina espírita, que os ensinamentos de Cristo estão fincados em nossos corações, que seja a âncora dos nossos valores espirituais, para que o ano que hoje se inicia nos traga alegrias, nos traga felicidades, nos traga saúde, porque nós vamos semear alegria, porque nós vamos semear felicidade, porque nós seremos mais intencionais nas nossas ações, porque hoje assumimos um compromisso conosco mesmos, sendo fiéis aos nossos desígnios, às nossas vontades, às nossas certezas, embasadas na doutrina espírita, tendo a certeza de que o Pai nos ama infinitamente e nos traz a oportunidade de crescimento a cada momento. Muito, muito obrigado. Que o nosso ano de 2023 seja repleto de possibilidades
de construção de um amanhã mais feliz e que sejamos confiantes nessa construção de felicidade. Que a paz do Cristo esteja conosco em nossos lares, hoje e sempre, graças a Deus. Para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para ganhar um ano novo não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo. Até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não. Não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas. Nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que um ano novo cochila e espera desde sempre. Receita de Ano Novo, Carlos Drummond de Andrade. Faz a tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos e canta para quem não vê razão mais pra cantar. Mostra a estes que o amanhã será melhor, será feliz se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. Tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz segue em frente nos caminhos e canta para quem não vê razão mais pra cantar. Mostra a estes que amanhã será melhor, será feliz se houver sorriso, se houver canção, coragem.